a gente começar de fato a nossa community call. A gente teve todo um debate com todos vocês anteriormente, né, para que a gente consiga entender um pouco mais como melhorar na comunidade. Acho que esse é um momento da gente começar o processo de teste das informações do que a gente está colhendo de informações de vocês, de intuito, de interesse, e para a gente começar a colocar isso aqui em prática. Então, a ideia é a gente começar a trazer itens mais técnicos, trazer mais informação valiosa para que todo mundo consiga debater e evoluirmos juntos. Para isso, a nossa agenda hoje, a gente vai começar com essa abertura. Eu vou fazer uma introdução rapidamente daquilo que é importante para nós enquanto FinOps Foundation. A gente vai ter um overview do pessoal da AWS sobre o Reinvent, com o Marcelo Lucchesi. A gente vai ter maximizando a eficiência de redes com FinOps, otimização de custos e desempenho com o André dos Santos da Seven Senders. E a gente vai ter um debate durante esse processo. Tá? Se vocês tiverem dúvida no meio dessas duas palestras também, por favor, levantem as mãos, a gente vai ficar sempre de olho aqui e eu apoio vocês para que a gente possa também debater. E por fim, a gente traz um encerramento. Lembrando que o nosso debate nosso Community Call é um evento de 1 hora, então vai ser 1 hora focado em practitioner, focado em informações que a gente possa levar para dentro do trabalho de FinOps de cada um de vocês, então, por favor, sintam-se à vontade para questionar. Lembrando do nosso código de conduta, por favor, sempre seja inclusivo, respeite a diversidade de gênero, raça e culturas. Por favor, sempre esteja disposto a falar, mas respeite as opiniões diferentes da sua. Haja com ética e integridade com todos os membros da comunidade. Lembre-se sempre de revisar o código de conduta da FinOps Foundation e não é permitido sales pitch, independente se é um CSP, se é consultoria, se é um membro, se é não membro da fundação e afins. Se tiver qualquer incômodo, alguém chegou em vocês, falou alguma coisa que vocês não gostaram em relação a sales pitch, por favor, não esqueçam de mandar e-mail para o conduct@finops.org. Eu queria pedir imensamente para vocês aí um apoio. A gente precisa de dados, a gente é uma companhia que vai trabalhar também com a ideia de data-driven, então somos sempre direcionados a dados. Então, se possível, podem pegar o celular, escaneiem o QR Code e depois a gente pode preencher a pesquisa, por favor. Estamos trazendo aqui o time de Community Call, então sou eu, Rodolfo da FinOps Foundation. Cláudia. Boa noite para todo mundo. Estou aqui sempre presente com vocês e super empolgada também para falar de sempre de FinOps. Mas para quem não conhece, também tem o Marcelo Charan, que é um dos nossos Meetup Organizers. Trazendo um pouco da missão da FinOps Foundation, então, resumidamente, a gente tem sempre o trabalho de promover cada indivíduo, então o nosso foco é literalmente trazer o maior número possível de informações, de práticas, de conhecimento, para que vocês consigam enriquecer todo o trabalho de vocês através de criação de novas conexões, através do desenvolvimento profissional de cada um de vocês e incentivo de boas práticas. Com isso, eu queria trazer um pouquinho de dados rapidamente para que vocês entendam. No nosso último FinOps, nosso último Meetup, a gente trouxe um pouquinho dessas informações junto do JR. Eu gostaria de trazer um pouquinho para vocês aqui também, até com alguns dados atualizados. Então, hoje a gente é uma comunidade extremamente forte, com mais de 12 mil pessoas praticantes, atuantes ali dentro da comunidade do Slack e também dentro do WhatsApp aqui junto com a gente. Nós temos mais de 9 mil certificados como praticantes, como practitioners. Para ser mais específico, a gente está quase em 10 mil, faltam 123 pessoas, então só para vocês terem a noção de como que a gente está crescendo rapidamente. A gente tem mais de 5 mil companhias participantes como membros oficiais da Final Foundation, e aí a gente pode também ver todos os logos dessas companhias dentro da página de membros. Complementando os anúncios, que prometo vai ser rápido para a gente já começar para a parte realmente de conteúdo. A gente está num trabalho super importante agora de realmente iniciar o processo de tradução. A gente começou em novembro, a gente já está fazendo a revisão ali até já do primeiro capítulo, então em breve a gente vai ter boa parte das páginas já totalmente traduzidas e prontos para a gente fazer o processo de lançamento, que está previsto para 31 de março de 24. Tá? Um outro anúncio que eu achei extremamente importante e super valioso a gente trazer aqui, a gente tem uma voz oficial praticante aqui da comunidade, que antes já era totalmente nossa luz ali, né, nosso ponto focal, e agora a gente tem oficialmente a Cláudia Cepim como embaixadora oficial da FNAF Foundation, oficializada pelo próprio JR. Com isso, mais recentemente, a AWS se juntou à FNAF Foundation, então eu acho que é importante a gente lembrar disso, por isso que a gente está trazendo, inclusive, pontos do Reinvent, né, do que a gente teve aqui. Eu já tive algum contato com algumas pessoas que até comentaram, pô, mas a gente também teve o Ignite, nós sim, mas a gente não teve contato diretamente com o pessoal da Azure, para que a gente pudesse fazer também do Ignite. Então, a gente está primeiro focando com quem já conseguimos trazer, tá? A gente pode fazer numa próxima call.
E a gente tem um debate gigantesco sobre focos, né? O que que é o Focus, como que o Focus tem impactado hoje em dia no dentro do Brasil e tudo mais. Eu tenho uma call amanhã com o Dan para trazer muito mais informações para a gente poder complementar, mas basicamente a ideia principal do Focus é que a gente consiga trazer isso tudo dentro de uma única linha para facilitar o processo de utilização de cloud no dia a dia. Então a ideia é que a gente tenha um exemplo de um JSON, por exemplo, que traga todas as variáveis possíveis dentro das clouds e que elas sejam padronizadas. Então, se eu chamar Billing ID, por exemplo, vai ser o billing tanto na GCP, quanto na AWS, quanto na Azure, quanto na OCI e assim sucessivamente, tá bom? E aí, já que a gente está falando sobre Focus, então, por favor, engajem no Focus. É uma oportunidade de vocês participarem, se envolverem, entenderem melhor como apoiar. Então, vocês podem tanto procurar no focus.financial.org e entender um pouco mais das práticas. E aí, vocês podem estar totalmente alinhados com como que as empresas estão se beneficiando com Focus, quais são as ideias, quais são as empresas que já estão adotando, que estão iniciando algumas visões e algumas formas de aplicar o Focus no dia a dia. Com isso, eu não sei se o Marcelo já está aqui para a gente. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Obrigado pela oportunidade aí. Vamos lá. Queria passar uma, uma visão assim bem rápida, superficial sobre o que foi anunciado no reInvent deste ano. Teve só uma porrada de coisas assim que cobrem diversas áreas. Então eu tenho algumas páginas aqui que eu acho que essa aqui é uma visão interna, tá, a princípio, mas também temos essa página que chama repost.aws, onde ela concentra também os principais anúncios, tá? O que eu estou esperando ter, na verdade, ainda não tenho esta lista, é algo que é mais divulgável para os nossos clientes, para o mercado, então isso aqui é algo inteirinho por enquanto, tá? Mas esse aqui focado mais na parte de otimização, os anúncios mais focados na parte de otimização de custos. Então, foi lançado um novo serviço que é o Cost Optimization Hub. Isso é disponibilizado na console diretamente para o cliente já estável. Luquez, eu sei que Falando. você já engatou a quinta e já começou a falar tudo aqui, mas talvez tenham pessoas que não te conheçam, acho que vale só você falar Beleza. rapidinho quem é você, né? Eu já te conheço, eu sei que é o Luquez, né? Mas talvez Estou o em pessoal aqui casa, que ainda eu me não. senti tão em casa Não que eu é? fui falando. Você já foi falando. Peraí, deixa eu primeiro compartilhar minha tela, make sure que está compartilhado, vocês devem ver. E, boa, obrigado, Claudinho. Gente, eu sou o Marcelo Luquezzi, eu da AWS, eu lidero a prática de Cloud Economics aqui no Brasil. Cloud Economics para a AWS é uma junção de dois frameworks, um é o framework do valor, de valor de nuvem, que chama o Cloud Value Framework, onde a gente fala sobre os pilares, além de redução de custos, quais são as vantagens, os benefícios adicionais que a nuvem traz para os nossos clientes. Então, são 5 pilares naquele framework. E junto com a prática de Cloud Financial Management no FinOps, que aí é o framework de Cloud Financial Management, que é como que a gente executa todas essas estimativas de valor que a gente traz como pontos chaves. Além de todo mundo acha que custo, redução de custo na nuvem, otimização e tal, é um valor-chave, porque custo é ali algo super tangível que está na mão de todo mundo para medir, mas valor é algo super crucial que a gente tem que sempre estar focado, e aí são os KPIs diferentes, são formas diferentes de se medir, por exemplo, qual é a agilidade que a gente trouxe para o negócio, qual é o time to market que uma certa operação, um certo movimento de uma aplicação para nuvem pode ter trazido para o negócio, quantas novas features a gente pode lançar devido a essa inovação, essa agilidade, qual foi o aumento de C7 para os clientes, esse tipo de coisa. Então, além da gente trazer o custo como um pilar super importante, a gente traz uma visão de valor completo e o CFM é onde o FinOps é como realizar isso, né? Então, eu lidero essa parte de cloud como um todo focando mais agora, recentemente, nessa parte de FinOps para os nossos clientes na América Latina. Tá bom? Eu estive no reInvent semana passada, onde eu apresentei 2 sessões, na verdade foi uma sessão com repeat, sobre como criar KPIs, como criar e observar KPIs específicos para o seu negócio. Essa sessão, infelizmente, não foi gravada porque ela era um Chalk Talk. Chalk Talk são sessões interativas com clientes, então não cabia gravar essa sessão.
mas são tópicos aí que a gente fala bastante, tem bastante material já divulgado nas nossas páginas de CFM. Tá? Uma delas, inclusive, é essa daqui. Peraí, que tem essa barra do Zoom bem na minha frente, eu não consigo navegar para as outras tabs aqui, mas a página de Cloud Financial Management da AWS, que é barra AWS Cost Management, ou simplesmente se você colocar no Google AWS CFM ou Cloud Financial Management, você cai nessa página onde tem todas essas informações concentradas do que é Cloud Financial Management, Finanças para AWS, e todos os recursos disponíveis aqui em termos de quais são os serviços que compõem a nossa gama de serviços referente a FinOps, vídeos, diversos vídeos de como fazê-los, serviços, enfim, tem uma parte de coisas aqui que ajudam nessa visibilidade. Então, voltando para a quinta que eu tinha engatado, eu, estando no Reinvent, sempre tem anúncios de vários tipos de serviços diferentes, né? Mas também tiveram vários que são específicos para essa função de FinOps CFM. Então, essa página aqui é um repost, depois eu posso passar o link direitinho para vocês, e claro, isso tudo já está no Google, é só buscar por aí. Mas, falando um pouquinho dos serviços que foram anunciados, ou melhorias dos serviços já existentes que foram anunciados no Reinvent, o principal deles eu acho que é esse Cost Optimization Hub. Ele é uma função já dentro do serviço do Cost Explorer, tá? No console de gerenciamento da AWS, onde esse hub ele concentra todas as recomendações que vários outros serviços já proviam. Tá? Então ele coloca em uma página só tudo que é a AWS, todas as recomendações automáticas dos serviços da AWS estão fazendo para tipos de instância, reservas, savings plans, esse tipo de coisa. Já está agora em um hub centralizado. Okay? O segundo passo foi que o Cost Explorer agora também dá um pouco mais de granularidade para os dados que eles vêm mostrando. O Cost Explorer é baseado, claro, no CUR, né? No Cost and Usage Report da AWS. Esse é tudo fundamentado nesse serviço. Acho que o CUR não é muito bem um serviço, o CUR é mais uma fundação, né? Um storage desses dados. Mas o Cost Explorer agora ele explora um pouco mais o CUR. O CUR se vocês um dia fizeram o download de um CUR, fizeram uma query do CUR, ele tem talvez mais de 1000 colunas ali. Então, o Cost Explorer ele vai um pouco mais granular e usa um pouco mais desses dados. E também ele estendeu um pouco o histórico desses dados. Tá? Antes ele tinha, acho que, um limite de 30 dias, agora a gente já tem um limite de 3 meses. Isso ajuda também a alguns certos tipos de query de dados que alguns clientes precisavam de ter um pouco mais de histórico. Tá? E um pouco mais de acesso mais granular também. Eu acho que isso, com o advento do Focus, essa taxonomia já está disponível. Eu acho que no Focus eu não sei muito exatamente quais são os links do que o CUR hoje oferece para clientes da AWS versus o que o Focus está. Isso é algo que eu preciso me inteirar um pouco mais, mas o que nós, claro, sempre advocamos é que tem que ter um nível de granularidade bem detalhado para vocês poderem ter mais insights nos dados. Tá? Então, é isso que a gente traz no nosso serviço. Seguindo, tem um dashboard baseado no QuickSight, um serviço de visualização da AWS como se fosse um Tableau. Esse dashboard, ele já existia no que a gente chamava de CUDOs ou CID, né, Cloud Intelligence Dashboards, mas isso precisava ser instalado para o cliente. Essa opção ainda existe, ela dá mais visões do que esse Cost Usage Dashboard dá hoje nativamente, porém isso é algo que já está nativo no serviço, não precisa ser instalado. Essa é a diferença entre esse anúncio. Tá? Então já tem agora um dashboard dentro da AWS mostrando vários insights sobre sobre os dados em si. Tá? Um outro serviço foi lançado chamado My Applications, onde você tem uma feature que você consegue olhar para os seus custos focados em aplicação. Tá? Em vez de, por exemplo, quanto custa meu EC2, quanto custa meu S3, meu storage, meu banco, etc.
agora você consegue concentrar usando, claro, o tagueamento, né, os links que a gente faz através de tagueamento, ou estrutura de contas, enfim, qual for a estratégia de visibilidade, mas esse serviço agora consegue traquear como se fosse uma aplicação em si, todos os recursos que tem ali dentro, e aí isso facilita, a ideia também é facilitar a gente atingir o custo unitário, né, a unidade de custo, mais lá na frente por aplicação. Tá? E acho que nesse ponto geral aqui de Billing Cost Management tem esse free tier, onde aqui a gente sempre tem free tier para várias aplicações, e esse API, ele agora identifica o quanto que você já consumiu de free tier, e quanto você ainda pode consumir, algo assim. Também esse eu não estou tão por dentro, tá? Na parte de storage foi lançado um novo tier de EFS, onde ele te dá um melhor custo-benefício sobre dados armazenados em EFS, um pouco mais do que a gente tinha antes. Aqui tem algumas novidades referentes a Management and Governance no CloudWatch, que são os serviços de monitoramento de logs, e no AWS Config, que é um serviço para apoiar a configuração geral de serviços dentro do AWS. Ele tem agora um benefício aqui. Eu não vou entrar em todos os detalhes, porque eu estou olhando já para o relógio. Eu não prometi que não ia consumir muito do tempo de vocês. Na parte de compute, a gente tem uma melhoria no Optimizer, né, que é um dos serviços que geram recomendações de right sizing das instâncias EC2, que eu comentei lá no começo que o Optimization Hub já concentra isso, mas no Optimizer está um pouquinho mais inteligente nesse sentido de fazer ofertas mais relacionadas ao perfil do usuário e não tão genéricas, talvez, como estavam antes. Bom, foi lançado o serviço de Inline para Workspaces. Esse também, quem tem a necessidade de ter VMs ou Team Clients, depois disso, isso já existia, claro, Workspaces, Team Clients já existia, mas isso foi uma melhoria aqui. E eu acho que o principal foi que foi lançada uma nova instância de Graviton, um novo processador Graviton, a geração 4 de Graviton, que traz benefícios exponenciais de redução de custo. É uma nova geração de chipset da ARM, né, daquela fabricante de chipsets, e com isso vai ser lançado, já está em preview, uma nova tipo de instância chamada R8G. Aí sim, é um processamento em memórias exponenciais. Aí. E em Analytics, acho que é os últimos dois. Esse aqui, na verdade, são duas instâncias, eu estou vendo aqui, esse aqui, por exemplo, é uma instância ainda baseada em Graviton 3, mas ele é um tipo de instância mais provisionada mais para clusters, onde teve, enfim, explicar em cada um para entender mais os detalhes, tá? Eu não tive esse tempo ainda, mas foram lançadas melhorias tanto para os clusters MSK quanto para o serviço de Open Search. Beleza? Então, essas daqui são as novidades relacionadas à otimização, ou mais relacionadas ao nosso trabalho aqui de FinOps, né, com otimização de custo. Não estamos falando de redução de custo, inclusive, mas de otimização como um todo. Então, são várias estratégias que a gente pode começar a adotar para ter mais resultados aí na nossa jornada de FinOps. Eu havia comentado rapidamente, isso aqui é um recurso interno ainda, tá? Mas ele aqui está concentrando, só para dar um flavor rápido aqui, de quanto de novidades que foram trazidas em várias frentes aqui. Então, temos a frente de Analytics, tentar remover essa tela aqui. Analytics, Application Integration, Business, Compute, Customer Databases. Então, só de database para quantas novidades trouxemos aqui. End User, GNI, que foi, claro, é o tópico do ano aqui, junto com o FinOps. GNI é o queridinho aí que explodiu esse ano. Machine Learning, claro, suporte GNI, Security, Storage, e assim vai. Tem um monte de recursos aqui. Isso aqui está sendo lançado, está sendo disponibilizado, e eu acho que em algum momento isso aqui, claro, vai ser externo. Muitas coisas já são, tá? Eu só achei essa página que para dar essa visão de como que os lançamentos cobrem uma gama bem significativa aí de serviços da AWS. E por último, só para finalizar, não sei se todos tiveram uma
a oportunidade de escutar o keynote do Werner Vogels, o Dr. Werner Vogels, que ele é o CTO da Amazon.com, da AWS, há 20 e tantos anos. Ele foi um dos criadores da AWS, baseado de como a Amazon.com tinha os seus recursos, né? Vindo de on-premises, eles eram tão eficientes nisso que eles resolveram lançar essa infraestrutura tão eficiente para o mercado, criando aí a AWS, e ele é o CTO desde esse ponto. E ele trouxe algo que eu acho que é uma das coisas mais importantes assim da nossa jornada de FinOps, que é drivar o negócio a fazer arquiteturas frugais no sentido de que o custo é um requerimento não funcional sempre. A gente sempre, quando a gente fala de modernização ou arquitetura de um novo serviço na nuvem, a gente sempre tem que colocar o custo como um pilar. E isso faz parte do Well Architected Framework da AWS como um pilar de custo, um dos pilares do Well Architected Framework sendo o custo. E isso ele traz esses 7 princípios aqui de como o custo deve ser sempre chave nessas decisões de arquitetura. Então, não sei se eu recomendo dar uma olhada nisso, que é super, super interessante, chama thefrugalarchitect.com, e já está no YouTube também. Eu estava até ouvindo de novo o que é o recap do Werner dele, do keynote dele, que foi no último dia do evento. É super, super interessante, super, mesmo, claro, temos aqui clientes não AWS, não é exclusivamente AWS, mas é conceitos de nuvem, conceitos de mercado, então aí eu acho que é super interessante todos ouvirem. Beleza? Acho que não tomou mais o tempo de vocês, espero que tenha sido útil. Alguma pergunta antes de mais nada? Pulando aqui na frente, enquanto ninguém fez pergunta. Mas eu acho que seria interessante, Marcelo, você falar um pouquinho sobre a sua palestra. Eu acho que foi bem positiva lá, falando sobre questões de KPIs e tudo mais. Acho que talvez falando de Unit Economics e tal. E eu acho que talvez seria legal você fazer um overview, é possível? Ou pelo menos um resumo? Vamos tentar fazer um resumo aqui. Então a gente começa falando dos KPIs que são observáveis dentro dos 4 pilares do CFM, né? Então a gente tem visibilidade, otimização de custos, previsibilidade e execução da jornada de FinOps, como os 4 pilares do CFM da AWS. E a gente começa falando quais são os KPIs que alinham com esses 4 pontos, esses 4 pilares. Aí a gente passa para Unit Economics, que não é um quinto pilar, mas é algo que você traz a visão mais técnica da coisa com a realidade e a necessidade do negócio. Isso que é o Unit Economics, né? Quando você começa a trazer qual é o benefício que cada um desses KPIs está trazendo por uma visão de negócio. Então a gente traz essa provocação, muitos dos clientes ainda não têm essa experiência de implementar KPIs e traquear, então assim, a gente fazia uma dinâmica de levantar a mão, gente, quem já trabalha com FinOps, tinha menos da metade da sala, sabe? Era bem beginner, assim, não é essa audiência aqui, claro que tinha gente já, alguns clientes até nossos aqui no Brasil já estavam lá, mais avançados no tema, então a gente meio que começava do basicão mesmo e ia avançando até a criação de um KPI de Unit Economics ali ao vivo. E aqui eu vou achar só um link, rapidamente, que é o nosso treinamento desse ponto. Existe um treinamento online aí que tem justamente como criar um KPI de Unit Economics e como e dentro desse treinamento, na verdade, tem um Excel, que é um passo a passo de você realmente criar esse KPI. Então, é isso que a gente trazia também fazia o link, claro, com o framework de valor da AWS. A gente fazia todo esse jogo aí de como fazer esse processo, como começar nessa jornada, qual a importância disso para as organizações, por que que isso é super relevante, tem que acompanhar, tem que ser estabelecido e a importância dos KPIs corretos para cada organização, né? Não adianta você, vou começar a fazer o tracking deste KPI aqui porque eu achei ele bonito. Isso tem que ser alinhado com a sua necessidade do negócio. Então, esse era o discurso da nossa apresentação. E eu vou só achar aqui o link para aquele treinamento, eu já coloco aqui no chat. Beleza. Muito obrigado, meu querido. Obrigado pelo espaço aí, gente.
Obrigadão. Valeu, Obrigada. show de bola. Bom, agora vamos partir para nossa próxima etapa, trazendo aqui com vocês, maximizando a eficiência de redes com FinOps, otimização de custos e desempenho com o André dos Santos da Seven Standards. Opa, obrigado. Posso pegar a tela aqui? Legal. Bom, primeiramente, gente, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar aqui um pouco com vocês a nossa jornada de FinOps. Aqui uma pequena introdução, nossa agenda, né? Como que vai ser? Eu vou fazer uma pequena introdução, vou contar um pouco de quem é a Seven Sanders, vou compartilhar quais foram os desafios ali na gestão de redes que a gente enfrentou e como a gente enfrentou esses desafios, e o spoiler aqui é com o FinOps. Vou compartilhar alguns casos de sucesso aqui, que são 3, os resultados geral do projeto e o último espaço ali para perguntas e respostas. Bom, eu me chamo André Santos. Antes de qualquer coisa, eu sou pai de quatro crianças, são um menino e 3 meninas. Também sou gerente de infraestrutura na Seven Sanders, estou aqui há um pouco mais de um ano. E hoje eu vou compartilhar como tem sido nossa jornada de FinOps, onde em 2023 a gente conseguiu evitar 50% do custo de AWS. E esse bate-papo aqui em específico ele vai focar especificamente na otimização de arquitetura de redes dentro do ambiente de cloud da AWS. Aqui um pouquinho da Seven Sanders, é um resumo, tá? A Seven Sanders ela é uma plataforma de logística de encomendas. Ela basicamente ali unifica vários serviços diferentes dentro de um lugar só. Ela é uma plataforma B2B, né? Basicamente é business to business. Então a gente vende ali API, tanto API como uma plataforma em si, né? Um front, onde os nossos parceiros eles podem ali, fazer toda a gestão completa de parcels dentro da Europa. A empresa ela foi fundada em 2015 em Berlim, e atualmente na plataforma ela tem, nossa plataforma está mais ou menos ali em um pouco mais de 50 países, sendo a maioria deles na Europa mesmo. Aqui são alguns dados, acho que o mais revelante ali que esse ano a gente bateu 100 milhões de pacotes processados pela nossa plataforma. E vamos lá, deixa eu passar para o próximo slide. Então, o começo aqui é qual foram os desafios na gestão de redes aqui dentro da Seven Sanders. Então, aqui um pouco de contexto. Na Seven Sanders, a gente divide os times em pilares, né? Que juntos eles formam a nossa plataforma de logística. O jeito que foi montado esses times, cada pilar, cada time, ele possui uma autonomia total para arquitetar, desenvolver, implementar e também expor suas soluções. Isso garantiu vários pontos positivos, como a velocidade de entrega de software. A Seven Sanders ela tem essa cara de startup um pouco, então essa forma que eles desenvolveram tem ajudado bastante na velocidade de entrega. Só que, por outro lado, essa autonomia também trouxe alguns desafios, e aqui, fazendo um highlight aqui na parte de gestão de redes, como, por exemplo, a gente notou que o aumento no tráfego de egress público, a gente enfrentou uma grande dificuldade para fazer a alocação dos custos de rede, e aí, por não ter essa visibilidade exata de quem era esse custo, todo o custo de redes acaba ficando na costa do time de infraestrutura, e isso acho que atrapalha um pouco até a precificação do produto final, porque a gente não consegue alocar corretamente esses custos dentro dos pilares corretos. A gente teve um aumento de complexidade da plataforma, porque cada pilar ele acaba escolhendo uma arquitetura um pouco diferente. Ora tem time que está usando VPC Peering, ora tem time que está usando Trust Gateway. Em outros momentos o time prefere expor publicamente sua API para que um outro pilar consuma ela de forma pública também, e aí aumentando mais ainda o tráfego público e também tendo uma performance menor. Alguns gaps de segurança que vão surgir aí por essa falta de padronização e também ali a baixa eficiência na comunicação entre zonas de disponibilidade, porque até um ponto interessante que os desenvolvedores eles não sabiam, não faziam ideia de como funcionava ali a parte de VPC, isso gerou uma baixa eficiência ali na comunicação entre zonas de disponibilidades dentro da nossa arquitetura.
E aí, como é que a gente enfrentou tudo isso? Com o FinOps, porque dando um passo para trás, antes de chegar na gestão de redes, no final de 2022, a gente recebeu esse desafio de reduzir o custo de AWS, né, de cloud em geral, e aí a gente começou a implementar a FinOps. O time ele tinha zero de FinOps implementado aqui na empresa, não tinha gestão de saving plans, por exemplo, é tudo zerado, então a gente começou todo o trabalho do zero. É, a implementação do framework de FinOps ele foi muito importante nessa otimização da gestão de redes também. E um ponto que foi muito importante para a gente, que antes da gente mergulhar e começar a implementar as melhores práticas do mercado, e etc., a gente fez uma análise inicial dos custos de rede, e isso foi crucial por alguns motivos para a gente, porque a gente teve uma compreensão inicial, a gente conseguiu identificar os grandes ofensores, e era um pouco diferente do que a gente tinha na cabeça, das nossas ideias ali baseados em melhores práticas do mercado. A gente conseguiu apontar ineficiências dentro de comunicação, dentro do nosso ambiente. Eu não trouxe esse exemplo aqui, mas, por exemplo, a gente usava um proxy de banco de dados e ele tinha uma arquitetura bem estranha na forma de comunicação geral de rede, que gerava uma latência muito maior do que realmente precisava. E toda essa análise inicial, a gente conseguiu informar melhor os stakeholders das tomadas de decisões e por que a gente ia implementar as mudanças. E aí fica muito mais fácil a gente convencer os POs, né, a colocar horas nesse projeto, a colocar horas na implementação dessas tarefas. E também ali o planejamento estratégico, que eu acho que foi crucial a gente ter montado, principalmente para mostrar ali, para apresentar e ganhar, para o projeto em si ganhar força dentro do C-level da empresa. E por isso que toda essa análise inicial de custos, toda a criação de dashboards, identificação de ofensores foi muito importante para a gente conseguir atingir o sucesso. Bom, aqui eu vou mostrar, agora eu vou compartilhar aqui 3 casos de usos reais aqui que a gente implementou. Agora que eu vi que eu não tinha testado ainda, eu vi que eu estou na frente do texto aqui, ó, não consigo sair, mas acho que não atrapalha muito não, né? Aqui, ó, acho que eu consigo me mover. Antes de compartilhar aqui em detalhes, um disclaimer que a Service Centers ela pediu para eu não expor valores aqui, né? O quanto que a gente salvou em valores exatos. Então, eu trouxe alguns dados reais, só que os valores estão ocultos, mas ainda assim eu acho legal mostrar, dá para entender, dar uma ideia ali de qual que foi o impacto dessas mudanças. O primeiro caso de uso que eu tenho para mostrar aqui, para compartilhar, foi trocar o ambiente não produtivo de multi-AZ para single AZ. E isso, o foco dessa troca é porque a gente não precisa, em não produtivo, a gente não precisava de um ambiente com alta disponibilidade. Então, o foco dessa etapa foi minimizar o uso de mais de uma zona de disponibilidade nas contas não produtivas, tanto em desenvolvimento quanto em sandbox. E uma mudança que foi importante que a gente fez, a gente não reconstruiu a VPC. A gente simplesmente passou a provisionar os nossos serviços dentro de uma zona específica. Então, a gente escolheu uma zona B, por exemplo, e começou a provisionar, migrou e provisionou todos os nossos serviços lá. E basicamente a estratégia aí foi, como eu falei, foi restringir o uso de uma Z específica em instâncias EC2, load balance, etc., banco de dados. E serviços como o MSK do Kafka, por exemplo, a gente continuou operando com 3 AZs, porque a gente viu isso para todo o projeto de gestão ali de FinOps dentro da gestão de redes. Muitas vezes a gente escolheu qual era a complexidade de implementar alguma coisa e quanto a gente iria salvar, né? Qual que seria o nosso retorno. Então, em alguns momentos a gente decidiu em não mexer, o MSK foi um dos casos, a gente decidiu em não mexer nele em desenvolvimento.
Mas aí, uma observação que a gente, pro MSK específico, a gente precisou habilitar uma feature de Hackner Awareness dentro dos consumidores para que eles consigam escolher o broker que está na mesma zona de disponibilidade do consumidor. E essa foi a forma que a gente conseguiu quase zerar ali o consumo, o tráfego inter-AZ. Não foi? Travou? Aqui foi. E aqui é basicamente ali um exemplo de como que a AWS cobra esses custos de inter-AZ. Então, em vermelho, são basicamente o custo ali que ela cobra basicamente 1 centavo de dólar por giga trafegado em out, dentro de inter-AZ, mas dentro da mesma zona de disponibilidade não tem custo nenhum. Então, basicamente, o que a gente fez foi manter todo mundo dentro da mesma zona de disponibilidade, e assim garantindo, evitando, né, essa comunicação entre AZs. Passar para o próximo. E aqui é um dado real de como que foi o impacto depois das mudanças que a gente implementou, passando todo o ambiente não produtivo para single AZ. Esse é um gráfico de custos de intra-AZ na AWS. E esse foi o impacto aí, bom, a gente implementou mais ou menos aí no final de fevereiro. A gente teve um impacto significativo aí na redução de custo nessa comunicação. Passando para o próximo. O próximo ele pode soar até um pouco óbvio, talvez, mas eu achei interessante trazer porque foi um dos quick wins que a gente identificou. A gente teve uma certa dificuldade para implementar devido como toda a cloud foi construída aqui, mas a implementação em si desse produto ela foi simples. Então, o que eu estou falando é do S3 Gateway Endpoints. E aqui o jogo foi simples, mas ele teve um impacto considerável, que o plano foi garantir que todas as VPCs, em todas as contas das Service Centers, elas possuem um S3 Gateway Endpoint configurado, para evitar ali o custo de dados processados pelo NAT Gateway, que nos servidores de Frankfurt aqui, ele custa ali 5 centavos de dólar por giga trafegado. E essa basicamente é mais ou menos como funcionava aqui, né, esse desenho, antes da gente fazer a mudança. Basicamente, as nossas EC2 ali, elas comunicavam com o NetGateway, que depois passavam ali para o S3, né? E aqui é uma observação, porque se o S3 ele estiver numa região diferente da sua S2, por exemplo, se você está com a sua S2 ali em Frankfurt e está consumindo um S2 em Virgínia, por exemplo, ainda é gerado um custo adicional de data transfer de 2 cents por giga trafegado. Então, essa mudança teve um impacto muito grande aqui para a gente, porque praticamente todos os nossos serviços eles usam bastante S3, fazem bastante trocas de arquivos, inclusive com grande parte das integrações que a gente tem com os nossos parceiros são via S3. Então a gente acabava trafegando muitos dados lá e pagando um custo muito alto por não ter S3 Gateway Endpoint. Aqui, nesse próximo slide, foi basicamente como ficou a solução após ser implementada. Então, bem simples aqui, no lugar da comunicação dos NAT Gateways, a gente colocou um Gateway Endpoint na frente, e essa comunicação é totalmente gratuita dentro da AWS, evitando ali esse custo de 5 centavos de dólar por giga trafegado. O próximo aqui foi basicamente o impacto que deu na redução aqui de custo dentro do custo de NAT Gateway. Esse gráfico é dos gigas processados pelo NAT Gateway, e aqui você vê aqui que a gente implementou ali por volta do dia 14 de julho, mais ou menos, dá para ver que reduziu ali o tráfego, a quantidade de dados trafegados. Claro que não zerou, porque a gente tem várias outras operações que acabam necessitando de fato da internet, mas a gente conseguiu uma redução significativa. E o último caso de uso que eu tenho hoje para apresentar
é a monitoração e a detecção de anomalia que a gente implementou ali dentro do... Após implementar todas as atividades, a gente precisava fazer a integração do FinOps com monitoração, a detecção de anomalias, de forma que a gente conseguisse manter os custos sob controle e dando visibilidade a todos os times, ali, todos os pilares, sobre seus custos, principalmente seus custos de rede, e notificando ali em caso de anomalia no consumo. E aqui algumas ferramentas que ajudaram bastante a gente a completar essa etapa foram o AWS Cost Explorer. A gente, acho que grande parte das coisas que a gente faz é usando o próprio Cost Explorer. Mas a gente também usou bastante o Kudos desde o início. Inclusive os desenvolvedores, os outros gerentes, eles preferem o Kudos ao Cost Explorer, porque eu acho que é mais bonito, né, mais amigável ali a interface. E adicionalmente a gente usou o KubeCoast bastante e também o Datadog. Datadog ajudou bastante na identificação de ofensores, apesar que a gente não conseguiu deixar uma feature habilitada ali 100% do tempo, porque tem um custo alto. Essa feature é uma feature premium dentro do Datadog. Então a gente habilita meio que sob demanda, para avaliar de tempos em tempos, para fazer uma coletagem de dados e avaliar esses dados. E para o futuro, a gente planeja construir um dashboard único dentro do QuickSight, unificando várias informações num lugar só, não apenas os custos da AWS, mas também, por exemplo, os custos do Atlas MongoDB que a gente usa, custos de outras plataformas, a gente quer unificar todos num dashboard único, para que as áreas ali de comerciais consigam ter um custo mais fidedigno dos valores das aplicações. Aqui um exemplo de um alerta que a gente acabou pegando. Com certeza, se a gente não tivesse implementado a detecção de anomalias, iria passar batido. E aí, explicando um pouco, foi uma implementação que foi feita, que chegou em produção, num consumidor do Kafka, e ele gerou um bug que ele consumia, ele estava lendo 1000 vezes mais um tópico do que ele precisava realmente ler. Ele estava como se fosse num loop ali eterno, e aí não vou conseguir detalhar exatamente qual foi o problema, mas a gente conseguiu identificar ele da detecção de anomalia de redes, e aqui muito interessante porque isso não foi detectado na anomalia de EC2, por exemplo, devido às configurações dentro do Kubernetes de Requesting Limits e o Redmon. A gente foi absorvido bem, não gerou um consumo absurdo dentro do Kubernetes, mas gerou um tráfego muito alto de rede. Então aqui a gente conseguiu identificar conseguiu identificar o ofensor. Não foi fácil a correção pelos times, mas com certeza se a gente não tivesse essa monitoração em place, isso aqui provavelmente ia se acabar rolando por alguns meses ali, até a gente conseguir de fato ver que alguma coisa aconteceu de diferente e passou a consumir muito mais o Kafka ali, os servidores do Kafka de NetGate, de Data Transfer, desculpa. Aqui já finalizando, estou de olho no horário aqui. Bom, aqui é mais uma conclusão de qual foram os nossos resultados. A gente acredita que revisar, entender a arquitetura de redes e aplicar as mudanças teve consequências muito boas para todos os times, desde a redução de custo e até a melhora da performance dos serviços. E como dando o exemplo anterior aí que eu acabei de mostrar, que foi a detecção de um bug no consumo de informação dentro do Kafka. Isso com certeza gerou uma degradação para o cliente na ponta, mas que não foi detectada internamente essa degradação. E também sabendo mais sobre eficiência de redes, e isso aí em conjunto com os outros times, a gente teve responsabilidade, mas também os custos, os sucessos compartilhados com os outros times, e não ficar só nos ombros do time de infraestrutura, só o time de infraestrutura é responsável por rede, conectividade, etc. A gente também passou a ver soluções inovadoras, porque a gente passou a entender melhor como funcionava a rede e ter acesso ao big picture das soluções, habilitou os times eles enxergarem soluções inovadoras. Putz, isso aqui não está legal, isso aqui está ineficiente, vamos pensar uma forma conjunta de construir essa solução? E com certeza isso levou a melhores arquiteturas gerais ali do sistema.
Esse ano, a gente, de toda a economia que a gente teve dentro de cloud, aproximadamente 20% ele vem das mudanças de rede que a gente fez. E isso foi bem bacana, foi bem legal entender isso, porque no início do projeto ninguém fazia ideia que viria tanta economia da parte de gestão de rede. Então foi muito legal agora no fim do ano a gente fazer as contas, ver todos os custos evitados que a gente teve e ver que redes foi um dos maiores ali, um dos maiores saves que a gente teve. E aqui eu acho que é um gráfico bem bacana, que é basicamente ali um gráfico comparando o nosso forecast de redes no finalzinho de 2022 com os gastos atuais que a gente teve, né, com os gastos reais que a gente teve dentro da AWS. E aqui dá para ver como que seria que a gente tinha feito lá no finalzinho de 2022, tinha feito forecast com o crescimento orgânico de 2%, que era mais ou menos historicamente a gente tinha dentro do custo de redes, e comparando aqui no azul escuro quanto de fato a gente gastou, quanto foi nossa conta real. E é isso. Show de bola. Obrigado. Valeu, André. Nosso tempo está bem curtinho. Eu vou deixar a oportunidade de uma pergunta, se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor, levanta a mão ou escreve no chat. Qualquer coisa que vocês quiserem, podem deixar perguntas ainda nos comentários, e aí a gente vê para poder repassar para o André e ver como que a gente consegue trazer de resumo. Eu também vou fazer um resumo, vou deixar depois na comunidade para vocês. Eles estavam fazendo resumo de tudo que a gente estava passando, acho que seria bem positivo para isso. Trazendo os resumos finais, estamos aí no processo já de abertura para o FinOpsX, então já temos pelo menos já 100 tickets vendidos, então já estamos já em um terço daquilo que a gente estava esperando para começo do FinOpsX. Então, por favor, se você realmente quer participar do FinOpsX, corre lá em finops.org, x.finops.org para fazer sua inscrição. Se você é um practitioner, já tem a certificação, você precisa de uma ajuda para poder estar disponível lá para a gente, para ir no evento, por favor, também fala comigo, que os scholarships já estão abertos, então a gente consegue ver como que a gente pode apoiar também a necessidade de cada um de vocês. Lembrando que precisa ser um practitioner, alguém diretamente envolvido na comunidade. Segundo ponto, saiu a segunda sessão do FinOps B, como começar em FinOps, como estar dentro, né, como participar do processo de FinOps nas companhias. Foi realizado em 14 de novembro, então se vocês quiserem acessar, podem procurar dentro do YouTube na FinOps Foundation, que tem lá já o segundo episódio. Obviamente está em inglês, mas o tradutor é bem funcional, lá consegue ajudar vocês. Agora, um aviso de como será o nosso próximo evento. A gente está num processo de ajuste ali para o ano de 2024. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma novidade super legal. Para quem está acostumado, para quem já está conectado com a FinOps Foundation, todo mês a gente tem um FinOps Summit, que é um evento em que todo mundo se reúne ali, cerca de mais de 1.000 pessoas ali. O limite dos não é 1.000, mas geralmente sempre tem gente que tenta entrar a mais. E todos se reúnem para poder falar um pouquinho sobre uma determinada prática, sobre novos conhecimentos e afins, trazer um pouco ali com grandes empresas. A mesma coisa vai acontecer agora para o Brasil. Então, a gente tem uma super novidade. A gente vai trazer um Latam FinOps Summit, ou seja, a gente vai trazer inicialmente para o Brasil, porque a gente ainda não tem tantos países fora do Brasil, mas que a gente vai conseguir trazer dados nossos para a gente poder falar um pouco dessa mesma ideia que a gente trouxe aqui e conseguir deixar isso gravado. Isso vai ficar no YouTube para que as outras pessoas possam ir lá e também coletar esse tipo de informação. Então é um jeito legal agora a gente finalmente conseguir gravar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente trouxe aqui de oportunidades das empresas que puderam compartilhar conosco e deixar lá também para as outras pessoas que estão fora dos grandes polos para poder aprender também. Então sejam bem-vindos a essa oportunidade. Então salvem a agenda de vocês para dia 21 de fevereiro, que é a data que está estipulada no momento. No demais, como contribuir com esses eventos, né? Se você quer ser um host de um dos nossos eventos, quer estar presente em um dos meetups ou quer ser um speaker, quer falar conosco, por favor, escaneie os QR Codes, preencha o formulário e estejam cientes da possibilidade de poder nos apoiar com isso no futuro. E também faça parte da nossa comunidade. Então tem um QR Code aqui também para poder ser para participar diretamente do nosso canal no WhatsApp, mas também você pode ser membro da FinOps Foundation, então é só procurar FinOps Foundation, finops.org e lá na parte de Join the Community. Também participar de working groups, a gente tem 3 working groups abertos, FinOps Champion e mais alguns 2, eu não lembro agora de cabeça.
Então, por favor, olhem lá dentro da Finops e verifiquem quais deles casam com a ideia do que vocês podem apoiar. O Focus é um deles, então é uma oportunidade de vocês se conectarem ali. Sejam voluntários dos nossos eventos, então fala comigo, fala com a Cláudia, fala com o Xaran, é uma oportunidade para a gente poder apoiar. Seja um anfitrião, então se você é um host, já escaneia o QR Code anterior aqui da parte de hosts e esteja ali conosco. Não esqueçam, compartilhe essa história, esteja sempre presente com a gente, eu acho que é importante essa questão de networking e a gente poder se conectar. Só fazendo o último reforço, Stage of FinOps, a gente está num processo de coleta das informações, em breve a gente vai fechar o processo da pesquisa, e é importante ter dados do Brasil, dados da comunidade latino-americana, eu acho que é extremamente importante para a gente poder se desenvolver, então, por favor, escaneiem o QR Code e façam a enquete. É isso. Muito obrigado, galera. Thank you for watching. We hope to see you during our next virtual summit. In the meantime, check out our previous summits or the rest of our YouTube channel. We appreciate the support.